Olá, meus queridos alunos, vamos a mais um vídeo sobre o Aprova Brasil, livro do nono ano, lição 14, é a atividade 1, páginas 130 a 131. Ele se refere a polígonos, a lição toda, né? A polígonos e circunferência. Agora, essa atividade, ela faz uma recordação sobre trapézios. O que são trapézios? São polígonos de 4 lados, melhor conhecidos como quadriláteros, que tem apenas um par de lados opostos paralelos. Olha aqui o que a setinha está apontando. Esse lado EH é paralelo a FG, os outros dois não são paralelos, porque eles, ao prolongar aqui, ó, eles se cruzam aqui em cima. Então aqui, lados paralelos são aqueles que mesmo eu prolongando, eles nunca se encontram. Os lados paralelos do trapézio recebem o nome de base. Realmente aqui, olha, a gente chama de base maior e aqui base menor. E a distância entre duas bases, que ele não falou aí, é a altura do trapézio. Então aqui, olha, ele colocou a classificação dos trapézios. Esse é um trapézio escaleno, que os lados não paralelos, eles não têm a mesma medida, não são congruentes. Nós aqui temos o trapézio isósceles, o trapézio ABCD, onde os lados que não são paralelos, que é esse esquerdo, o AD, e o direito BC, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, quando esses dois lados tiverem a mesma medida, nós chamamos de trapézio isósceles. É como nos triângulos, né? Triângulos isósceles é aquele que tem dois lados com medidas iguais. Então aqui é a mesma coisa, só que é um trapézio, não é um triângulo. E o escaleno, olha, ele tem todos os lados com medidas diferentes, assim como era no triângulo escaleno. E aqui nós temos um trapézio retângulo, que o nome já está dizendo, né? Contém aqui, olha, ângulos retos. Contém dois ângulos retos. Aqui está na vértice J e no vértice K. Vamos dar sequência. Atividade 1. Presta atenção. Um marceneiro vai produzir uma estante de acordo com o esquema abaixo. Os segmentos marrons, eles representam os suportes laterais de madeira, esse aqui e esses. E os segmentos azuis são esses que estão deitados na horizontal, eles são as prateleiras de material acrílico resistente. Sabendo que o espaço entre as prateleiras na estante será sempre o mesmo, Sabendo que o espaço entre as prateleiras na estante será sempre o mesmo, que todas as prateleiras terão 35 centímetros de largura e que esse material acrílico é vendido em placas de 0,35 metros de largura, que é esses 35 centímetros, e 2,25 metros de comprimento. Então ele é bem maior. E ele vai repartir para fazer o quê? Esse material acrílico é para fazer as prateleiras. Quantas placas de acrílico serão necessárias para fazer todas essas prateleiras aqui? Então aqui, gente, nós temos, como o assunto é trapézio, presta atenção, olha aqui, nós temos diversos trapézios. Esse lado aqui, olha, ele mede da prateleira, ele mede 105 centímetros, do lado CD, o lado GH mede 75. Em um trapézio qualquer, aqui ele vai ensinar para a gente sobre base média de um trapézio, onde aí vai facilitar aqui para a gente calcular essa medida, olha, do EF, do IJ e a medida do segmento AB.
Em qualquer trapézio, o segmento determinado pelos pontos médios dos lados não paralelos satisfaz as seguintes propriedades. Os pontos médios dos lados não paralelos satisfaz as seguintes propriedades. Esse ponto médio é paralelo às bases. A medida deste segmento é igual à média aritmética das medidas das bases, a maior e a menor, a de cima e a de baixo do trapézio. Esse segmento é conhecido aqui, olha, como base média. Aqui está designado pela letra C. Exemplo. Então aqui, olha, nós temos o valor de x aqui, SM. Aqui MR também é x. Aqui do outro lado nós temos Y, TN. E aqui no NU, Y também. É a mesma medida. Desse para esse e deste outro para este. Essa base aqui, olha, porque é a mesma medida, esses valores aqui à esquerda e o mesmo à direita, porque a base média, o nome já está dizendo, está bem na metade, bem no meio. Então divide em duas partes iguais. No trapézio acima temos que MN é paralela a ST, que é paralela a RU. Então as medidas A, B e C, B é base maior, A é base menor e C a gente chama de base média. Essas três medidas, elas se relacionam dessa forma, olha, que essa do meio é A mais B, é a média aritmética, é A mais B sobre 2, é a média aritmética entre a base menor e a base maior, essa do meio. Com base nessa informação, determine as medidas dos segmentos AB, EF e J. Quem é AB? Esse aqui. Quem é F? Esse do meio. E quem é IJ? Esse último. Para descobrir o EF é fácil. É só a gente fazer a média aritmética entre essas duas bases. E o que é média aritmética? Somar essas duas medidas e dividir por 2. Aqui que eu estava falando. 105 mais 75 dividido por 2, que vai dar 180 dividido por 2. Quanto mede o segmento EF, que é este aqui, ó, o que está bem no meio, mede 90 centímetros. Olha aqui. Cálculo agora da medida AB. Vai deixar AB aparecendo, ou coloca ele, ou coloca X mais a medida de EF dividido por 2, que vai ser igual a 105. Para calcular aqui EF, né, o que foi que ele fez? EF a gente já tem nesse momento, que a gente fez no cálculo anterior. Que deu quanto? Deu 90. O que ele vai fazer aqui? Essa medida aqui, onde eu estou apontando o laser, é 90. Aí, para descobrir o AB, a gente faz AB mais 90 dividido por 2 é igual a quanto? A 105, que é a base média. Então, aqui, olha, nós multiplicamos o 105 por 2, vai fazendo a operação contrária. Fica 210. E os 90 que estava somando, a gente passa diminuindo. 210 menos 90, nós temos o quê? Que AB mede 120. Esse AB aqui é 120, esse F é 90. Como aqui a gente tem a medida 90 e tem essa base média aqui, nós podemos fazer que IJ mais EF, que é 90, dividido por 2 é igual a quanto? A 75, que é a base média. Olha só aqui. EF mais IJ sobre 2. Temos 90 mais IJ sobre 2, que vai ser igual a quem? A 75. IJ vai ser igual a 2 vezes 75, que é 150, menos quanto? Menos 90. 150 menos 90 é igual a 60. Então aqui nós temos a medida
de cada uma dessas partes horizontais. F é 90, B é 120 e J é 60. F é 90, B é 120 e J aqui é 60. Letra B. Calcule a medida do comprimento total da placa de acrílico que o marceneiro vai precisar para preparar todas as prateleiras e complete a frase para responder a pergunta da atividade. Então, a gente aqui vai somar, olha, todas as medidas. 120 mais 105, mais 90, mais 75, mais 60. 120 mais, vamos ver aqui, mais, olha, 105, que é essa medida aqui, que é de CD, mais 90, que é o EF, mais 75, que é GH, e mais 60, que é IJ, o último pedacinho da prateleira. Isso tudo a gente soma aqui, ó, vai dar 450. Então a gente vai precisar de uma placa de 450 centímetros. Como o metro corresponde a 100 centímetros, temos que 450 centímetros é só dividir por 100, vai ficar igual a quanto? A 4 metros e meio. Aqui, olha, nós vamos dividir por 2,25 para ver quantas porções de 2,25 cabe dentro de 4,5. E deu quanto? Deu aqui 2. Isso é para ver quantas placas de acrílico serve para fazer todas as prateleiras da estante. Temos que dividir os 4,5 por 2,25, que deu como resultado o quê? 2 placas de acrílico para repartir, fazer todas as prateleiras da estante. Porque, olha, o total aqui, cada uma delas, melhor falando, tem um comprimento de 2,25. Vamos dar sequência depois aqui ao próximo vídeo, que é no próximo. O próximo vídeo será sobre a atividade 2, páginas 132 e 133. Obrigada.